Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula da Mentoria da Aprovação Dentista e Militar. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o concurso do Exército de 2024 para dentistas. Nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa saber para passar nesse concurso, nessa próxima prova. Para que a gente consiga dominar esse concurso, a gente vai seguir um passo a passo bem simples na aula de hoje. Inicialmente, a gente vai, obviamente, conhecer tudo que envolve esse concurso para que, a partir desse conhecimento básico e fundamental, a gente consiga se planejar. Sem ter esse conhecimento, a gente não consegue se organizar. Depois que a gente conhecer o concurso, a gente vai aí sim se planejar, a gente vai se organizar para então se capacitar a começar a estudar. Não dá para começar a estudar sem seguir essa sequência lógica de passos anteriores, certo? Bom, dando sequência aqui na nossa aula, no primeiro passo que eu comentei com você. Vamos conhecer esse concurso, então, para que a gente possa se planejar e se organizar para depois começar a estudar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender e definir para quem é esse concurso, afinal, e para quem não é. Você precisa entender se você, que está me assistindo aqui agora, tem condições de tentar essa prova nessa próxima tentativa, nesse ano de 2024. Então, a primeira informação que a gente precisa avaliar é referente às vagas que abriram nesse concurso. Então, nesse ano, foram disponibilizadas uma vaga para cirurgia, uma vaga para dentística, uma vaga para periodontia, 2 vagas para ortodontia e uma vaga para prótese. Houve uma mudança até nessa divulgação de vagas por parte do Exército antes da liberação oficial desse edital. O Exército tem o costume de liberar alguns meses antes, da divulgação oficial ali do edital, um boletim contendo ali as informações referentes a vagas não só para o concurso para dentistas, mas para outros concursos que essa força disponibiliza ao longo dos anos. Nessa divulgação inicial, nesse boletim, essa vaga de periodontia não existia. Ela era para endodontia. Houve uma mudança e eles optaram por manter, então, somente uma vaga de periodontia e excluir aquela vaga de endodontia. Por substituir, optaram por substituir a vaga de endo pela de pério. Tá certo? Esse tipo de coisa pode acontecer. Temos que estar preparados para isso e não parar de estudar e não desanimar caso a nossa vaga seja, entre aspas, bem entre aspas, tirada do edital. Na verdade, essa vaga de endo ela não foi tirada porque ela nunca constou no edital. Era apenas uma previsão de vagas. O que a gente sabe quanto a esse concurso do Exército, quanto ao concurso da Marinha, quanto ao concurso da Aeronáutica, que são os outros 2 concursos das Forças Armadas, a única certeza que a gente tem a respeito deles é que eles vão acontecer todo santo ano. Só nos resta estudar, ainda mais sabendo que conteúdos cobrados normalmente são bem estáveis, dificilmente mudam ou mudam muito. É bem raro mudar muito. Então, só nos resta estudar. Não há outra alternativa. Tá? É interessante dizer que para essa vaga de ortodontia, como foram 2 vagas disponibilizadas, uma dessas será direcionada para candidatos autodeclarados negros, pardos, enfim, conforme prevê essa classificação lá no edital. Muita gente, quando se depara com esse número de vagas que realmente é baixo por edital, muita gente desanima, ainda mais sabendo que são vagas para disputar com o Brasil inteiro. Mas, considerando aquela informação que eu acabei de trazer para você no começo aqui da nossa conversa, esses editais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles são liberados anualmente. Não há concursos que tenham tamanha frequência assim de liberação de editais para dentistas no Brasil. Isso faz com que essas provas, Exército aqui incluído, obviamente, sejam realmente aqueles concursos que mais oferecem vagas para dentistas no Brasil. Sem contar que você que está me assistindo aqui é uma pessoa só. Você só precisa de uma vaga. Então, abrindo vaga para sua especialidade, tá perfeito. É disso que você precisava, era isso que você precisava saber. Depois de saber que vagas foram abertas para esse edital, nos resta então saber se a gente cumpre outros pré-requisitos.
como atender a idade limite máxima, e não ultrapassar, melhor dizendo, a idade limite máxima desse concurso, e também preencher os pré-requisitos em termos de certificação, ou seja, apresentar o título que o Exército pede de nós. Falando da idade inicialmente, o primeiro conceito que a gente tem que entender quanto à idade é que o edital se refere ao limite de idade se baseando no ano da matrícula no curso de formação de oficiais. O curso de formação de oficiais é aquela escola de formação que você vai receber a sua formação militar básica. A formação odontológica você já tem, basta ser formado como militar. Então, depois que você passa por todas as etapas do concurso, você ingressa no curso de formação de oficiais. Abrindo um parêntese aqui, o do Exército é na Escola de Saúde de Formação Complementar do Exército, lá em Salvador. Então, tendo como base esse ano de matrícula no CFO, que sempre ocorre no ano seguinte à prova teórica, você pode ter no máximo 32 anos completados até 31 de dezembro do ano na matrícula no CFO. Vamos traduzir isso aqui agora para uma linguagem mais simples de entender. Você precisa saber o que isso quer dizer para você nesse ano que você vai fazer essa prova teórica. É isso que importa. Traduzindo então, até o final desse ano de 2024, você pode ter no máximo 31 anos. É simples assim. Se você vai ultrapassar a idade, você não pode fazer esse concurso. Falando de certificação, o Exército obviamente exige que você já seja formado, um dentista formado, e que você apresente, junto a essa banca, títulos de pós-graduação ou especialização, ou uma residência, ou um mestrado, ou um doutorado na área que você se inscreveu naquele concurso. Então, se você está concorrendo a uma vaga de dentística, por exemplo, você não pode apresentar um diploma de implantodontia, não será aceito. O que isso quer dizer? Mais uma vez, traduzindo numa linguagem mais simples de entender aqui, para você que vai fazer essa prova nesse ano, em 2024. Isso quer dizer, de acordo com o edital, que até meados de março de 2025, você terá que apresentar um desses títulos que eu acabei de citar na área que você se inscreveu. Uma pós, uma residência, um mestrado ou um doutorado nessa área. Cumpridos, então, esses pré-requisitos, vamos entender como é que a gente faz para se inscrever nessa prova, para tentar essa prova. O período de inscrições é de 1º de abril a 14 de junho e a taxa de inscrição é de R$ 150. Essa taxa ela se mantém ano após ano, nunca muda muito disso quando muda, tá? É claro que esse concurso do Exército ele tem uma prova teórica, isso é óbvio, mas ele tem também outras etapas que a gente vai descobrir quais são, juntamente com a prova teórica a partir de agora. Então, falando da prova teórica, eu até reservei aqui, para você dar uma espiada, um PDF da prova do ano passado. Essa prova aqui é a prova de cirurgia do ano passado. Então, como você pode ver, a banca é a VUNESP, Está bem claro aqui na tela. E essa prova ela é dividida em 2 sessões. Tem uma parte de conhecimentos gerais, como você pode ver aqui, questões de múltipla escolha, 5 alternativas, e uma parte também de conhecimentos específicos, como você pode ver aqui também. Mais algumas questões aqui relativas à área que você se inscreveu. Tá? Dando uma espiada na prova, basicamente é assim que ela funciona. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essa prova a partir de agora. Em primeiro lugar, onde que você vai fazer essa prova, A prova do Exército, assim como da Marinha e da Aeronáutica, ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil. São instituições nacionais que estão distribuídas em todo o território nacional, então é por isso que há essa acessibilidade tão grande assim a essas provas. Há provas em todas as regiões do Brasil. Então, como você pode ver aqui, eu trouxe aqui um extrato, Eu não vou ler todas as cidades aqui, você pode verificar isso no edital, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, obviamente, desse ano de 2024. Você pode ver que as provas acontecem no Brasil inteiro, tá? Depois você pode até pausar esse vídeo para dar uma olhada para ver se a sua cidade está aqui. Mas todas as regiões são contempladas. E como que funciona essa prova então, São 40 questões de múltipla escolha da sua especialidade, daquelas que eu citei como vagas aqui no começo, e 20 questões de múltipla escolha de odontologia geral. Então, todas as disciplinas, todas as matérias da odonto, ou quase todas elas, estão presentes aqui nessa parte de odontologia geral. Agora, é interessante a gente entender o que cai dentro de cada uma dessas sessões de prova que eu acabei de mostrar aqui para você. Não é verdade? Vamos entender isso a partir de agora. Eu trouxe aqui um documento anexo, a
o edital, que é sempre liberado. É uma relação de assuntos e bibliografias indicados para o concurso desse ano. Tá? Ao contrário do concurso da Aeronáutica, ao contrário do concurso da Marinha, o Exército não coloca os assuntos e os livros listados no mesmo documento. Eles criam um documento à parte só para isso, tá? Para dividir didaticamente, separar didaticamente o edital da relação de assuntos e bibliografias. Então, se a gente descer aqui até o final, a gente vai chegar na parte da odontologia. Então, como você pode ver aqui, a primeira relação que aparece é relativa a conhecimentos gerais. Então, você encontra aqui toda a relação de assuntos. É claro que eu não vou ler tudo isso aqui para você, você lê com calma depois desse vídeo. E logo abaixo você encontra a bibliografia. Isso aqui se repete também para cada uma das especialidades. Por exemplo, cirurgia, você vê aqui toda a relação de assuntos e toda a relação de livros. Então, como você pode ver, é bastante coisa para estudar. Não é uma prova comum como aquelas que nos acostumamos a fazer durante a faculdade, por exemplo, né? De maneira alguma. Entendido tudo isso, sabendo o que cai na prova, como ela funciona, é interessante a gente saber qual é a melhor estratégia para passar nessa prova no grande dia, né? Inclusive, essa estratégia que eu vou passar para você agora, para essa prova que tem 4 horas de duração, ela deve ser implementada ao longo de toda a sua jornada de estudos, porque ao longo de sua jornada, certamente, você vai fazer simulados, você vai resolver provas antigas. Você não pode passar a tarde inteira ou o dia inteiro fazendo essa prova. Você tem que se testar de acordo com o que vai ser exigido de você no dia real, no grande dia. Então, antes de explicar para você que estratégia é essa, é importante te explicar de onde que ela veio, no que ela se fundamenta. Ela se fundamenta, ela se baseia no cálculo final da nota do concurso. Falando de Exército, a parte específica, aquelas 40 questões da sua especialidade, o concurso dá peso 3 para ela. E para a parte de odonto geral, o concurso dá peso 1. Ou seja, claramente há uma enorme priorização da parte específica em detrimento da odontologia geral. Dito isso, você não só vai se preparar priorizando a parte específica, eu vou falar disso mais para frente, mas no dia da prova, você vai iniciar a sua prova pelas questões específicas. É a parte mais importante da prova. Sem contar que você domina mais essa sessão de prova, naturalmente, a sua especialidade. Acertando mais questões, você vai ganhando mais confiança ao longo da prova. Ainda tem esse bônus também, nessa estratégia. Eu recomendo que você sempre reserve 1 hora para o preenchimento do cartão resposta. Não deixe para a última hora. Há relatos, né, diversos todos os anos, de pessoas que não conseguem preencher todo o cartão respostas, cartão de respostas, porque deixam para a última hora, 20 minutos, 10 minutos, aí vai dar zebra, não dá certo. Então, deixa 1 hora tranquilo ali para você ir preenchendo, bolinha após bolinha ali, para não ter nenhum tipo de problema, para você não jogar meses de preparação no lixo por causa de uma falta de estratégia clara no dia da prova. Seguindo essa estratégia aqui, você vai ter 3 minutos para resolver cada questão de múltipla escolha dessa prova. É muito tempo. É mais do que suficiente para você tirar uma excelente nota. E não ser surpreendido negativamente na hora de preencher o cartão de respostas. Como eu falei para você, essa prova teórica é apenas a primeira etapa. Existem outras etapas que precisam ser cumpridas também, que são eliminatórias desse concurso. Existe a inspeção de saúde, existe o teste físico, avaliação psicológica, revisão de documentos, comprovação de documentos, enfim. Eu vou bater nessa aula aqui especificamente no teste físico, tá? Eu recomendo que você leia o edital com calma para conhecer em detalhes como que funciona cada uma dessas etapas aqui, tá? A gente vai focar realmente só nas etapas mais importantes, que são a prova teórica e a prova física, nessa aula de hoje. Então, os exercícios constantes desse concurso do Exército são corrida de 12 minutos, flexão de braços, abdominal. Os índices você encontra aqui na tela, você encontra no edital. Basta se preparar de acordo ao longo de todos esses meses, inclusive enquanto você estuda. Não deixe para a última hora, para não dar zebra também. É uma etapa eliminatória. Bom, agora que a gente já conhece esse concurso a fundo, a gente está aí sim apto a começar a se planejar para estudar para essa prova. Então, eu dividi essa parte aqui da nossa aula
sobre planejamento e organização em conceitos básicos e conceitos complexos de planejamento e organização. Vou explicar melhor o que eu quero dizer. O primeiro conceito básico que a gente precisa não entender, mas relembrar, porque eu já falei isso para você na aula de hoje, é que esse concurso prioriza a parte específica em detrimento da parte de odontologia geral. Parte específica, peso 3, parte de odontologia geral, peso 1. Dito isso, ao longo de toda a sua jornada de preparação, você sempre vai estudar mais a parte específica. É muito comum candidatos cometerem um erro fatal para as pretensões deles de priorizar a parte de odonto geral, em detrimento da parte específica. Porque o odonto geral, normalmente, é aquela seção de prova que a maioria dos dentistas tem mais dificuldade. Porque caem disciplinas, caem especialidades, caem assuntos ali que a gente não tem familiaridade no nosso dia a dia. Não são da nossa especialidade. Porém, essa é a parte da prova que o concurso manda você não priorizar. Então, essa missão aqui, ela não é sobre você. Ela é sobre cumprir o que o edital manda você priorizar. Então, priorize a parte específica. Estude mais a parte específica sempre. Certo? Esse é um conceito básico a respeito desse concurso do Exército em termos de organização. Mas existem conceitos mais profundos que a gente precisa entender também em termos de planejamento e organização. Quando a gente fala de montagem de cronograma, de organização dos estudos, a gente pode dividir essa organização ainda, tá, em duas partes. Uma parte macro, ou seja, maior, mais abrangente, e uma parte micro, menor, mais específica, mais restrita. Vou explicar o que eu quero dizer. Qual seria essa divisão de organização macro, né? Bem simples de entender, bem fácil. Uma sessão de prova específica, uma sessão de prova de odontologia geral. É assim que a gente vai dividir de uma maneira mais abrangente os nossos estudos. Falando de uma parte micro, mais profunda, entrando em detalhes ali naquela parte específica de odonto geral, a gente precisa entender o que é que esse concurso do Exército está cobrando em relação a assuntos, livros, e não podemos parar por aí. A gente precisa entender em quais capítulos daqueles livros os assuntos que estão listados em edital estão sendo encontrados. É uma baita pesquisa, né, que a gente precisa fazer para poder descobrir tudo isso aqui. Depois que a gente consegue se planejar e organizar os estudos dessa maneira, depois de feito toda essa pesquisa, né, a gente então precisa cumprir esse planejamento. A gente precisa registrar os nossos estudos. Não adianta só se planejar, a gente tem que registrar. E depois que a gente passa a registrar os nossos estudos, a gente precisa diariamente, semanalmente, com uma frequência grande, enfim, verificar o nosso progresso. A gente precisa saber se a gente está aprendendo os assuntos, se a gente está em dia com o nosso planejamento ou se a gente está atrasado. Então, são conceitos importantes de serem não só estabelecidos, mas seguidos e cumpridos. Felizmente, essa grande tarefa, esse grande exercício de organização, ele é feito automaticamente pelos nossos mentorados com a ajuda da planilha de estudos dinâmica, né? Você que está me assistindo e é nosso mentorado, você já sabe disso, você tem a sua planilha personalizada para o seu objetivo de concurso, ou seja, esse concurso aqui do Exército, e você só se preocupa realmente em fomentar a planilha com informações pessoais suas, né, data da prova, quantas horas você quer estudar por dia, enfim, para que ela calcule automaticamente, se adapta na sua rotina planilha, e ela diz para você quando, como, o que você tem que estudar, certo? Bom, era basicamente isso que eu tinha para passar para você sobre esse concurso do Exército desse ano. Te desejo uma boa jornada, bons estudos e que você passe nessa próxima prova. Um abraço e até a próxima aula.